Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio especial sobre CAMPAT, a Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes. Eu sou Cida Rezende, estou aqui na carreta Agro pelo Brasil. E ela justamente está estacionada aqui no pátio do Ministério do Trabalho e Emprego. Para falar sobre a CAMPAT, nós convidamos o auditor fiscal José Almeida Júnior. Ele é coordenador geral da Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, a CAMPAT. Seja bem-vindo, José Almeida. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, Cida. Para nós é uma satisfação grande estar aqui falando um pouquinho sobre prevenção de acidentes do trabalho, uma questão importantíssima para o nosso país. Para a gente começar, explica para a gente o que é a CAMPAT e quais são os principais objetivos dessa campanha. Muito bem. O próprio nome já diz, né? Uma campanha nacional de prevenção de acidentes do trabalho. O que a gente deseja prevenir acidentes, né? Nós temos uma ocorrência de acidentes do trabalho no Brasil significativa e a gente deseja reduzir isso, né? Lembrando assim que é importante a gente criar uma cultura na prevenção de acidentes do trabalho, que é bom para o trabalhador, né? Ele paga até com a vida, bom para o empregador, né? Que reduz seus custos, né? E bom para a nossa sociedade, enfim, é bom para todo o país que a gente tenha essa cultura de segurança e saúde no trabalho. Então, nós estamos aqui na carreta Agro pelo Brasil. Os acidentes de trabalho estão na cidade, estão no campo também. Sim, assim, eles estão em todos os lugares, né? O acidente é um nome assim genérico, né? Acidente do trabalho porque ocorre em decorrência do trabalho, onde quer que ele esteja. Mas assim, seja na cidade, seja no campo, né? Na zona rural, que a gente gosta muito, né? Mas também o acidente, ele pode ocorrer em nossas casas, nas nossas ruas, no nosso lazer. E assim, boa parte dos princípios para a gente evitar um acidente do trabalho são os mesmos que os demais. E em relação às especificidades dos acidentes de trabalho que acontecem no campo? Então, cada setor, ela tem a sua característica, né? Então, assim, tem questões que mais ocorrem acidentes, tem atividades que mais ocorrem acidentes X e tem outras, acidentes Y que ocorrem em outras atividades. Do campo são aquelas, obviamente, mais ligadas à zona rural, mexer com máquinas, né? Muito acidente ocorre com máquinas, equipamentos, né? Ao lidar com as máquinas e equipamentos, quando a atividade pecuária, assim, também com animais, né? Até mesmo, assim, mordidas de animais peçonhentos, enfim, cada sua atividade tem as suas maiores ocorrências de acidentes. E a campanha nacional esse ano tem como tema principal a CIPA e o SESMIT. Perfeito. Por que foi escolhido esse tema? Qual a importância dessas estruturas no combate? Qual a importância dessas duas estruturas no combate aos acidentes de trabalho? Muito bem. No Brasil, a gente tem um sistema de proteção ao trabalho. Nós temos assim, um ordenamento jurídico muito forte, né? Quase tudo regulamentado. Nós temos instituições fora das empresas, né? Vamos colocar assim a Auditoria Fiscal do Trabalho, que representa o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, a Justiça do Trabalho, e temos instituições dentro das empresas, né? Que a gente pode colocar a CIPA, né? Que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né, que ela é constituída por um representante de trabalhador e dos empregados eleitos, né, a função dela é exatamente essa, prevenir acidentes, e também temos os serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, o SESMIT, né, que é formado, né, de acordo com o grau de risco da empresa e também pela quantidade de empregados, e formado por profissionais prevencionistas, né, engenheiros, técnicos, médicos, enfermeiros, enfim, eles têm a função de evitar os acidentes. E nós queremos, com a campanha de prevenção, esse ano o tema é SESMIT-CIPA, né, protegendo vidas no trabalho, que eles possam exercer as suas atividades, né, com autonomia, com mais eficiência, né, quanto mais eles forem eficientes e efetivos na prevenção de acidentes de trabalho, melhor para o trabalhador, melhor para o empregador. Ele tem que entender que não é uma despesa, né, não é um custo, é um investimento que ele faz que dá retorno. Ambientes de trabalho seguros, sadios e produtivos é melhor para todo mundo, e decorrente disso nós estamos abordando a CIPA e o SESMIT como institutos fundamentais para isso. E você bem mencionou os empregadores.
Como que os empregadores podem fazer para fortalecer essas duas instituições, a CIPA e o SESMIT, nas suas empresas? Perfeito, essa é uma pergunta muito importante. Muitas vezes, a gente, na nossa experiência, a gente conversa com os empregadores, pois é, isso eles relevam a participação, comentam muito a respeito de custos, né? Mas, assim, é importante que o empregador reconheça, né, como é fundamental para o seu próprio negócio ele ter um ambiente de trabalho seguro e sadio e também isso vai tornar mais produtivo. Cida, um acidente de trabalho custa caro. O trabalhador pode custar até a vida, mas para quem tem uma empresa, ele pode até significar o fechamento de uma empresa. Então é importante, na hora que todos nós entendemos que prevenir acidentes vai fazer com que o nosso país seja mais competitivo, né? A gente está no mundo globalizado, especialmente o agro, né? Que exporta muito, né? Ora, se a gente não consegue exportar custos de acidentes do trabalho. Na hora que eu tenho o meu ambiente organizado, né, com a sua organização do trabalho bem feita, e o trabalhador se sinta mais protegido, ele vai ser mais produtivo e a empresa vai ter melhores resultados. Olha, compensa investir em prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Uma curiosidade, existem diversos tamanhos de empresas, com estruturas diferentes, as pequenas, as médias, as grandes. No caso do agro, da agropecuária, existem muitos pequenos produtores, eles também podem ter esse cuidado e se organizarem para prevenir acidentes. Perfeito. A gente tem, assim, nessas questões desses dois institutos CIPA e SESM, uma pequena diferenciação entre o trabalhador da cidade e o do campo, né? A gente tem a CIPA e o SESM na cidade e, especificamente, para o trabalhador do campo, né, conforme a NR31, a gente tem a CIPA-TR e o SESM-TR, né? Explica então, assim, mais sobre isso. É apenas uma CIPA e um SESM direcionado à área rural, né? Ele tem as suas especificidades, né? Mas o funcionamento, assim, o princípio de funcionamento é o mesmo. Então, oi? Qual é esse princípio? Sim, ele tem que ser legalmente constituído, tem que ser formado conforme a quantidade de empregados, né? Então ele tem que estabelecer, ele tem algumas atribuições constantes nas duas normas, apenas por diferenciação legal e que cada um tem a sua, por uma questão de legalidade, né? Um está numa NR31 e o outro nas demais. Mas, como você perguntou anteriormente, existe alguma diferença entre o pequeno e o grande? Olha, se a gente for pelo lado do trabalhador, não. Né? Todos têm direito a um ambiente de trabalho seguro e sadio, está na Constituição, direito fundamental, está lá na Constituição. Né? Então, assim, todos têm direito. Mas, sob a ótica do empregador, alguns têm mais obrigações que outras. Por exemplo, a questão da CIPA, ela só é formada quando tem um número X de empregados de acordo com o setor, com o grau de risco do setor. O SESMIT é a mesma coisa, de acordo com a quantidade de empregados, forma-se, inicia-se com técnico de segurança, então vai se complementando com as outras funções e de acordo com o grau de risco também. Mas, mesmo aqueles que são pequenininhos, eles têm que ter um designado CIPA, tá? Então, esse aqui na zona da cidade tem que ter isso, e todos têm a obrigação de proporcionar a quem trabalha um ambiente de trabalho seguro e sadio, como eu já falei. Você tinha mencionado no campo a questão dos equipamentos, tem também dos agrotóxicos, né? Perfeito, perfeito. Essa é uma preocupação constante da Inspeção do Trabalho quando faz as suas fiscalizações, né? A gente sabe que o agrotóxico, ele não é um causador de, embora a ação dele, o acidente, a exposição seja imediata, os efeitos não são imediatos. Muitas vezes eles aparecem a longo prazo, até mesmo quando o empregado não está mais na empresa ou na atividade que ele exercia, sob qualquer tipo de contrato. Então a gente tem que ter um olhar especial com o agrotóxico. A nossa NR31, ela cita vários quesitos relacionados aos agrotóxicos, ao afastamento, à utilização correta do equipamento adequado, o seu descarte correto, né, desse equipamento. Então tem uma série de providências que tem que ser seguidas. Isso aí tem que ser sempre
quem emprega tem que ter uma vigilância constante, porque, de fato, assim, a responsabilidade final, né, é dele, né? Ele tem uma pessoa na área dele e ninguém quer que um acidente, que um trabalhador se adoeça, né? Ninguém deseja isso. Nem o próprio trabalhador, por óbvio, e nem também o empregador. O que nós precisamos é, assim, juntar essas vontades, né? Organizar essas vontades para que a gente possa fazer, de fato, nos ambientes de trabalho, locais de trabalho seguros e sadios. E quando você menciona esse pequeno empregador, existem também as famílias, né, que estão trabalhando, que estão. Quando você fala dos pequenos empregadores, a gente lembra das famílias que são produtoras, pequenas famílias. Ali tem um ambiente que também pode ocorrer acidente de trabalho. Há também essa preocupação com essas pessoas que estão ali na lida do dia a dia, né? Perfeito, essa é uma preocupação de todos, né, que todos devem ter. Vou citar um caso bem comum, tá? O trabalhador vai aplicar algum tipo de herbicida, inseticida, né, na sua área, e ele vai com equipamento de proteção. Ele vai com o respirador, vai com a máscara, né, vai com luva, vai, enfim, vai todo equipado. Ele aplica, vamos imaginar que ele tem um cuidado certinho que deva ter. Aplica tudo, aí ele retorna e muitas vezes ele leva isso aí para sua esposa fazer a lavagem e ela se contamina, né? Muitas vezes também há uma pulverização aérea, né? E que atinge toda a lavoura e atinge também as residências das pessoas. Então são cuidados importantes que todos devem ter com o trabalhador e com a sua família, porque também pode ser impactada. De fato, quando ocorre um acidente, seja típico, seja por um adoecimento qualquer, toda a família sofre, todos são impactados. Pois é, Almeida, eu vejo muito no nosso trabalho, no jornalismo, né, na comunicação, que sempre que tem um acidente grave, uma morte, há sempre uma pergunta. Ah, tem alguém aí para falar sobre EPI, equipamento de proteção individual? E aí eu sempre lembro do conceito da fiscalização, que justamente fala que o EPI é o último dos últimos instrumentos a ser tratados na prevenção de acidente. Existe uma gama de ações que devem ser feitas antes de dar um EPI para o trabalhador. Dá uma geral sobre isso para as nossas audiência, por favor. Perfeito. Isso é muito importante, porque é muito comum, né? Às vezes a gente ouve assim, olha, ele caiu do 10º andar e estava sem capacete. Não vai adiantar nada, ele está sem ou com capacete, né? Então, assim, com relação, a gente tem assim, as ordens as medidas de proteção, elas têm um ordenamento, né? Ora, diante de um perigo, o que se faz normalmente? Olha, eu tenho um perigo no meu estabelecimento. Eu verifico esse perigo, verifico se ele se constitui um risco, né, à saúde e integridade do trabalhador. Se tiver um risco, o que eu tenho que fazer? Procurar eliminar esse risco. Se eu não consigo eliminar, eu vou fazer alguma medida para minimizar, né, fazer algum tipo de controle. Eu não consigo eliminar, eu vou controlar. Eu vou minimizar, vou tomar algumas medidas administrativas, eu vou fazer o máximo para reduzir a exposição do trabalhador a esse risco. Por fim, quando nada der certo, quando não foi possível eliminar, minimizar, controlar de outros meios, coletivamente, eu uso o equipamento de proteção individual. Ele é o último bastião, né, para que a gente possa fazer a prevenção. E vou dar um exemplo, eu falei da queda, né, vou dar um exemplo aqui assim, ó, ruído, né? Vamos imaginar que nós estamos aqui gravando, né? A gente está gravando e tem uma carreta aqui, um gerador aqui ao nosso lado e que emite um ruído muito alto. O que a gente tem que fazer? Calma aí, olha, eu vou colocar abafador de ruído na gente, vou fazer alguma coisa, colocar microfone. Por que a gente não elimina isso? Leva ele para longe, esse gerador para longe, que a gente não possa escutar, ou enclausura ele, coloca ele de algum local que esse barulho não saia. Então é dessa forma, a gente vai adotando as medidas conforme as ordens de prioridade. Almeida, o que você pode sugerir aos empregadores em relação à prevenção de acidentes do trabalho? Olha, Cida, eu já tive uma empresa, tá? E também já fui da área rural, tá? Eu já plantei, eu já criei gado, né? Então, assim, eu acredito que a gente vai na vida acumulando alguns conhecimentos, né? Eu ia falar assim, olha, conheça mais sobre a prevenção de acidentes.
isso pode estar impactando a sua empresa, a sua atividade econômica, o seu negócio. Muitas vezes assim, tem aquele trabalho, você contrata muita gente, tem um turnover muito grande, uma rotatividade, o seu ambiente de trabalho não está legal e você acha que são outras questões e é com relação à prevenção de saúde e segurança, prevenção de acidentes do trabalho. Então, assim, conheça mais a importância da prevenção de acidentes para o seu negócio. Você vai ver que um ambiente de trabalho seguro, sadio, ele vai ser muito mais produtivo. Vale a pena investir um pouquinho em segurança e saúde e você vai colher resultados muito, muito maiores. Muitos, olha aí, ó, falei, falei no maiores. Ok, pode voltar. Você, a frase. Tá. E você vai colher resultados maiores. Então, assim, conheça e aplique os princípios de prevenção de acidentes no seu negócio. E como os empregadores podem acessar essas informações? Vamos lá. Olha só. Inicialmente, assim, no nosso site, né? www.gov.br/Ministério do Trabalho ou diretamente do CIT, você vai encontrar abas que você pode colocar. Lá tem segurança e saúde, tem um monte de informação como as normas regulamentadoras, como a CTPP, né? E também a gente tem uma aba da CAMPAT lá com dicas de segurança e saúde. Né? Então, se você está na área rural, conheça a NR31, o básico, você lê. Pega lá, dá uma lidinha, se você não tem um profissional de segurança e saúde, e se você tiver também, conheça, até mesmo para saber se aquele profissional está prestando um serviço de qualidade para você. Conheça, e aplique. Então você pode ir no nosso site, você pode também assistir às nossas lives, tem um monte de lives, inclusive algumas direcionadas para a área rural, importantes. Então você pode ver que a gente traz especialistas para falar, falas de 1 hora, 1 hora e meia, para você, que pode te orientar a respeito disso. Então você pode encontrar aí no nosso site do Ministério do Trabalho, também no YouTube da ENIT, www.youtube.com/enit, você pode colocar tudo isso lá e assim pesquisar um pouquinho mais que você vai achar, coloca no Google lá Ministério do Trabalho, Segurança, CAMPAT Segurança, que você vai encontrar muita coisa legal. Almeida, infelizmente o tempo está acabando. A CAMPAT poderíamos falar aqui várias horas, fazer vários programas de assuntos específicos sobre tipos de acidentes, etc. Mas eu agradeço imensamente a sua participação, as suas explicações. Muito obrigada. Estamos à disposição, Cida. Sempre é um prazer falar, tá? E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe. E para mais informações sobre a CAMPAT, visite o site, as redes sociais do Ministério do Trabalho e do Sistema CNA-Senar. Até a próxima!